Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos para a nossa edição de agosto do Bom Dia TI. Hoje nós estamos trazendo um especialista para conversar conosco sobre design e o desenvolvimento de produtos digitais. Quem é o nosso convidado hoje? O Marcelo Tenório. Ele é especialista em design, formado em artes visuais, com ênfase em design pela PUC de Campinas e marketing pela Anhembi Morumbi. E ele é head de design da KTN Digital, uma parceira nossa, inclusive patrocinadora de gestão. O Marcelo já tem diversos produtos, né, lançados durante essa experiência com grandes players do mercado nacional, como a Vivo, a Oi, a Ambev, a Azul, Linhas Aéreas, a Rede Globo, entre outros, né? Ele, obviamente, vai nos contar um pouquinho mais sobre essa sua experiência, mas a gente quer destacar que é importante a gente trazer esses conteúdos para desmistificar um pouquinho esses temas como Design Thinking, UX, Canvas, né, e como essas metodologias podem nos ajudar a minimizar os riscos na criação de produtos e serviços, né, e melhorar os serviços que a gente oferece aí para os nossos associados. Então, muito obrigado, Marcelo, por se disponibilizar a conversar conosco nessa manhã sobre esse tema. E a gente reforça também o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, a Algar Telecom, a Bitcom e a Agência Moça, e especialmente nossos patrocinadores de gestão também, a HDN Digital e o Sicredi. Eu reforço, então, que as perguntas, elas podem ser encaminhadas se alguém tiver algum questionamento que possa ser feito sobre algum tema exposto durante a apresentação do Marcelo. Vocês podem fazê-lo pelo chat do Facebook, que está sendo transmitido ao vivo também, ou pelo chat aqui do Zoom, para quem está nos acompanhando por aqui. Esse evento também está sendo transmitido pela Bitcom TV e pelo app MyBit. Eu gostaria, então, de chamar o Juremir, nosso presidente, para que ele também desse as boas-vindas aí para todos, e depois a gente passa a palavra aí para o Marcelo para conversar conosco. Legal, Edson. Bom dia a todos, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu desejo que todos estejam com muita saúde, né? Estamos na reta final da vacinação aqui na nossa região, então a gente está quase no momento de alegria aí dessa saída de pandemia. Queria agradecer, Tenório, Marcelo, pela disponibilidade, né? Pela palestra que a gente está ansioso para ouvir. A gente fala muito sobre transformação digital, a gente ouve muito falar em transformação digital, isso, que aquilo, né? E aí a ideia que a gente tem é de entregar produtos que possam digitalizar o cotidiano mesmo, né? Então, essa é um grande desafio para nós da área de tecnologia da informação. E como a gente atrai, como a gente engaja as pessoas, né, os usuários. Então, tudo tem a ver com essa palestra que o Tenório vai nos passar sobre a questão de design, experiência, tudo isso tem a ver com transformação digital no final. Então, eu queria agradecer mais uma vez pela disponibilidade, Marcelo, agradecer a HDN, que é nossa super parceira, e já completando 2 anos, né? O André, a Ingrid, que é a nossa companheira aqui de organização do Bom Dia TI, que também faz um trabalho muito legal aí para a gente. Agradecer demais mesmo, e aqui ansioso pela palestra aí, Tenório. Obrigado pelo convite, Edson e Juremir. Bom dia para todo mundo. É um prazer, eu estava falando um pouco antes de começar aqui com o Juremir e o Edson, que é sempre muito legal contar um pouco sobre o que a gente está fazendo ali, os desafios de pandemia, essa expansão, ver a necessidade de design crescer é muito legal, né? E poder falar, né, sobre isso, para mim é sempre um prazer. Então, de novo, reforço o agradecimento pelo espaço e vamos lá, posso começar já a brincadeira? Sim, vamos lá. Inicialmente ele vai compartilhar então o conteúdo e depois perguntas já podem ir fazendo durante no chat, né, que a gente depois vai te apresentar os questionamentos aí. Beleza. Agora eu consigo. Tava bloqueado aqui para mim. Aquela pergunta básica de vocês estão vendo minha tela? Tá todo mundo vendo? Beleza. Bom, vamos lá. Eu sou Marcelo Tenório, tenho 35 anos,
como o Edson falou, sou formado em artes visuais com ênfase em design pela PUC Campinas. Depois eu fiz uma faculdade de marketing ali na Anhembi Morumbi, em São Paulo. Tenho uma trajetória, uma carreira de... Eu entrei na Móvel quando ela ainda existia com o nome de Compera. Ela tinha seus 35 funcionários. Saí de lá, ela já estava com escritórios na América Latina inteira. Expansão para São Francisco, Vale do Silício, né? Eu tive contato com muitos produtos digitais, desde a sua concepção e desde como ele era testado, né? E onde a gente capotou várias vezes para chegar em alguns produtos, né? Eu dou sempre um exemplo de o primeiro produto de sucesso da Móvel teve 11 falhas antes de a gente conseguir um golaço, né? Então, não é fácil, não é uma tarefa fácil. Hoje é muito mais fácil do que era naquela época. Hoje tem ferramenta que ajuda você a minimizar esses riscos. Naquela época era muito realmente tentativa e erro, e já usávamos lá 10 anos atrás a agilidade, né? O Scrum, Sprints, essas coisas. Então, o conceito sempre foi errar rápido, corrigir rápido, para testar de novo, e assim sucessivamente até a gente achar que a ideia dava jogo ou não dava jogo, né? Então, eu fui criado nesse ambiente, então eu vivo produtos digitais desde que eu comecei minha carreira. Além de ter passado por Móvel, eu passei por uma empresa gaúcha também, que é a Zenvia, que fica... A matriz era de Porto Alegre, então ia muito para o sul. Lancei uma vertical toda de produtos ali na Oi com a Zenvia, que chamava Oi Conselheiros. Então a gente lançou mais ou menos 16 produtos digitais em 8 meses, né? A gente já tinha um formato que funcionava, então a gente replicou com várias celebridades. Então a gente conseguiu sair de 0 a mais ou menos 1,5 milhão de usuários nesse período, mas muito com o apoio da operadora, é óbvio, né? A operadora tem uma capilaridade, uma força de mídia muito grande. Mas tive contato, que nem o Edson e o Júnior falaram, com Rede Globo. Eu trabalhei com votação de Big Brother, trabalhei com interatividades da MTV, trabalhei com nuvem de jornaleiro, nuvem de livros, onde você tinha livros digitais quando você tinha um plano da Vivo. Enfim, esse é mais ou menos o background do Marcelo Tenório aí. Eu queria, antes de começar de fato o conteúdo aqui, falar para vocês que todo o conteúdo que tem aqui não é uma verdade absoluta, tá? Isso é parte do conhecimento que eu venho adquirindo nesse tempo. Enfim, eu sempre estou buscando novas referências, novas maneiras de pensar e entender como o design pode impactar dentro de uma empresa, dentro de uma empresa de tecnologia, principalmente. Então, é muito da minha visão, tá? Então, eu peço liberdade de falar para vocês, olhem com olhos críticos, fiquem à vontade de me perguntar lá no final, se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação, mas o recado eu acho que é esse, tá? Bom, eu sempre gosto de começar tentando fazer a provocação do que é design, né? Design é uma palavra muito ampla e ela pode ser aplicada em N camadas, independente de onde você quer usar design, né? Então, eu vou tentar sintetizar o que é design para vocês aqui, que é a habilidade de criar, né? Mas aí a habilidade de criar aqui não é no sentido de artístico, tá? Criar, eu acredito que seja no sentido de materializar alguma coisa, né? O design é capaz de pegar uma ideia e materializar para que você consiga sentir ou tocar ou experimentar aquilo de alguma maneira, né? Porque arte é uma parte mais de criatividade, de ideias, do que o design vem uma camada depois da arte, né? Então, acho que é legal a gente começar falando sobre como o design, na minha cabeça, né, e como eu acredito que ele atua, ele vai nesse viés de materialização, tá? Então, o time ajuda a materializar ideias para que você consiga experimentá-las de maneira sensorial, né? Aí pode ser no toque, pode ser no cheiro, pode ser, enfim, a maneira que vocês imaginarem que a gente pode interagir com o que o design pode criar.
Aí eu acho que a fase do Steve Jobs aqui diz muito sobre isso, né? Que o design não é só como ele aparece e como você sente, e sim como ele funciona, né? E eu acho que a Apple é uma excelente referência de usabilidade para tudo que ela faz. Tudo é muito simples e muito intuitivo. Se você colocar um celular, um iPhone na mão de uma criança, você vai ver que ela sabe usar, ela sabe como mexer no telefone, sem nem ter perguntado para ninguém como ele faria para funcionar, né? E isso vai muito de testes de usabilidade, muito de estudo, muito de comportamento humano, né? Então, é muito importante ter isso claro, que não é um caminho fácil também, existe muita experimentação por trás dessas interfaces bonitas que a Apple faz, eles, enfim, testam muito e muito. Tem um case muito engraçado que eu acho que é legal compartilhar, a Booking.com é uma das maiores plataformas de e-commerce do mundo, e eles são tarados, se desculpe o perdão da palavra, por teste AB, né? Eles fazem teste AB para vocês terem ideia até no almoço que os funcionários vão ter lá em Amsterdã. Então, eles fazem muito teste para saber qual é o melhor caminho para se seguir. E alinhado com isso, eu trago até uma experiência que eu tive na época de móvel. Antes da gente lançar o Play Kids, que era uma plataforma de vídeos, tipo streaming de Netflix para crianças, né, de conteúdo infantil, a gente pensou em desenvolver um personagem, que era o Loopzinho, era o cachorrinho. E antes de escolher o Loop, a gente fez, acho que mais ou menos 30 bichinhos diferentes. Fizemos mais de 60 landing pages com esses bichinhos. Vimos qual dos bichinhos tinha mais conversão. Depois que a gente viu qual bichinho tinha mais conversão, a gente pegou ele e mudou ele de cores, fez ele de 17 cores diferentes. Depois colocamos ele para rodar de novo com mídia, para saber qual deles, com a cor e a identidade do bichinho que a gente queria, que ia gerar mais conversão na hora de colocar dinheiro para fazer mídia, né? Então, o sucesso do produto não é à toa, né? A gente testou antes para saber qual era a melhor maneira de rentabilizar aquilo e gerar mais conversão, tá? Isso envolve um pouco de marketing, envolve um pouco de user experience, e um pouco de data, né, de BI. Então, eu acho que a concepção de um produto digital não tem como fugir disso, né? A gente precisa experimentar, medir, corrigir e achar o melhor caminho. Então, quando a gente erra, é uma oportunidade de melhoria. Então, é importante errar, porque se você só acerta também, você cai numa zona de conforto complicada, porque a hora que você errar, você pode se frustrar um bocado, né? E aí, para mim, eu venho fazer essa reflexão, né? Que o design, ele acontece porque ele é uma abordagem focada no ser humano, né? Quando você para de olhar para um problema ou para alguma coisa e foca nas pessoas que você quer resolver um problema, é aí que a mágica acontece, né? Porque as pessoas têm afazeres e elas têm N dores e N problemas no dia a dia. E se você vai lá conversar com ela para entender de fato onde dói, como dói, da onde vem isso, e acha o cerne do problema que você quer resolver, dificilmente você vai errar na solução que você está aplicando ali, né? Eu gosto também de usar aqui num exemplo de o Google é um site feio, né? Não é um site nada bonito e quando você entra, você tem um campo de busca, né? E eles fazem questão de ter apenas um campo de busca, porque o objetivo deles é que você use o buscador, né? E funciona muito bem. E ninguém acha ruim porque é um site feio, né? Na verdade, a preocupação do Google é que o site seja rápido, né? E que te entregue a informação que você está procurando da maneira mais rápida e mais eficiente possível. Então, é muito importante também quando você vai construir uma solução ter o foco no objetivo, né? Se você desvia no meio do caminho, o produto perde um pouco de usabilidade e o objetivo dele, né? O core do que ele está se propondo a resolver. E aí, como a gente aqui na HDN, como a gente gosta de tratar e como a gente começa a fazer um produto digital do zero, né? Eu gosto de usar essa tríadezinha aqui, que existe um desejo, né? Existe a viabilidade técnica
de fazer o negócio, as possibilidades de tecnologia que a gente tem para resolver aquele problema em si, e a viabilidade de business, né? Porque não adianta nada eu ter um desejo, ter técnica, mas ele não ser rentável, né? Então, é muito importante que a solução que fica no centro disso tudo se sustente por esses 3 pilares, né? Porque senão, se um deles falhar, dificilmente o negócio vai dar jogo, né? Vai evoluir, vai virar um produto de sucesso. Então, é muito importante ter claro qual é o desejo das pessoas que estão envolvidas no processo. O negócio é rentável, tem marketing, tem market fit para isso, né? E quais as tecnologias ideais para a gente criar essa solução, sair, materializar ela para experimentar ela, para saber se realmente ela vai funcionar na hora que a gente colocar a mídia e entregar na frente dos usuários ali. E aí eu acho que é importante deixar claro aqui que o design não é uma resposta para tudo, nós não somos os gurus das empresas de tecnologia, né? A gente está aqui para ensinar vocês e todas as pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento a questionar o porquê das coisas que estão sendo feitas. E o porquê que eu digo é sempre alinhado a qual o valor real que isso vai gerar na mão do usuário quando você entregar, porque se você, a cada entrega do seu time, não gerar um valor perceptível, você dificilmente vai conseguir ter um produto de sucesso. Então, é muito importante você quebrar isso durante alinhar as expectativas de o que são os valores que vocês querem entregar na hora de desenvolver um produto e ser muito alinhado com o que o usuário quer e não o que as pessoas envolvidas no projeto querem, né? Eu acho que esse é o maior desafio, abstrair de um ponto de, cara, a gente não está construindo uma solução para nós mesmos e sim para usuários que dificilmente são os mesmos que nós, né? Dificilmente nós somos o público-alvo de tudo que a gente constrói. Pode acontecer, mas nem sempre é assim, né? Então, é importante conseguir pensar desse jeito. E como a gente faz para minimizar mais ainda os erros de tudo que a gente está construindo, né? Eu gosto de usar esse diagrama que é do Simon Sinek, que é o Golden Circle, que é o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo e o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né? Quando a gente tem o porquê do que a gente está fazendo, é mais fácil do time compreender também o objetivo que a gente tem no projeto como um todo, né? A gente está saindo do ponto A para o ponto B por causa disso daqui, né? É essa dor que a gente quer resolver por causa disso. Aí como a gente vai resolver? Aí é importante que o time seja multidisciplinar, né? Para que várias cabeças pensantes, junto com o time de UX, né, que vai fazer validação e pesquisa junto com os usuários, tragam essas respostas durante o processo de desenvolvimento, né, de um produto, uma solução digital. Eu gosto muito desse gráfico, porque ele mostra como o design realmente atua e diminui os riscos ao longo do tempo para desenvolver uma solução, né? Então, o eixo Y ali, vocês têm a camada de risco, o eixo X seria o de tempo, progresso e desenvolvimento do projeto, e o design faz com que o risco diminua ao longo do tempo, né? Porque enquanto a gente está na camada de ideia e suposição, o time de design está pesquisando para tirar o conceito ideal do que a gente tem que fazer, e quando a gente chega na parte do conceito que está bem definido, a gente tem foco e clareza do que a gente tem que fazer, e aí a solução flui mais rápido, mais fácil, com menos atrito, mais focada no usuário, e os riscos vão lá para baixo. Então, é importante que todo mundo tenha esse tipo de preocupação no desenvolvimento de um produto, né? Enquanto a gente não tem a clareza do que tem que ser feito, é muito importante dar espaço para o time de design fazer as pesquisas, validações e ir lá na ponta conversar com os usuários para saber de fato se o que a gente está pensando em fazer vai gerar o valor que ele quer ali na ponta, né? E aí eu acho que é um assunto bem legal para trazer para vocês também, que existe muita gente acha que design, UX e UI é só tela, né? E eu acho que esse slide aqui é para mostrar um pouco mais para todo mundo como de fato funciona e o que é o UI e o que é o UX, né? Então, a ideia para a gente construir qualquer produto ou qualquer tela é que ele comece de baixo para cima e não de cima para baixo, né? A gente primeiro precisa entender qual é a estratégia do produto,
quais os objetivos do negócio, entender qual é a melhor pesquisa, quais são as melhores validações, qual é a jornada desse usuário no meu serviço, no meu produto que eu estou desenvolvendo, qual é a estrutura do negócio que eu tô construindo, né? Ter uma visão clara da navegação para que seja fácil e intuitiva, com menos cliques possível, e que a missão que o usuário está se propondo a fazer dentro do seu serviço seja tranquila, gostosa de ser usada, e que ele não precise de ajuda para usar, né? Que ele não tenha nenhum tipo de dúvida para usar. E aí o time de UX que faz o primeiro esboço de tela, aí a gente chama de wireframes de baixa, né? De low quality, e depois que a gente tem todas essas definições e validações com o usuário, aí que um designer de UI vai materializar toda essa pesquisa, todos esses insumos que a gente gerou, para ter uma interface de usuário bonita, amigável, agradável, e que atenda o que o produto vem se propor a resolver, né? Então, acho que é muito legal trazer essa visão para vocês, e fazer essa provocação, e fazer que vocês entendam que design não é tela bonita, tá? E não é só isso, tem uma camada muito maior por trás do que as pessoas geralmente enxergam quando a gente entrega um protótipo bonito, navegável para as pessoas usarem, né? Tem muita estudo de decisão de arquitetura de informação por trás daquilo, né? E eu acho que é legal trazer também para vocês, que o Edson comentou mais cedo, o design thinking, né? Como é que o Product Discovery é um processo valioso no dia a dia para o desenvolvimento desses produtos, né? Então, o time de design sempre trabalha com 2 momentos de convergência e divergência, né? Então, a gente sempre vai lá no chamado Double Diamond e vai descobrir da onde que vem esse problema que a gente está tentando resolver, né? Qual é o cerne desse problema? Onde ele começa, né? Porque, às vezes, um problema tem várias dores latentes em volta também, mas a gente precisa ter um foco e não querer resolver todos eles do mesmo tempo, né? A gente precisa ter sempre clareza de qual é o problema que a gente vai resolver, para depois voltar lá e tentar fazer uns analgésicos das dores que vêm em volta. Mas a dor principal, por exemplo, do Google é facilitar com que os usuários encontrem o que eles querem. Então, o foco é esse, né? Eles não colocam propaganda na home, né? Eles não estão preocupados com isso. O objetivo do usuário é entrar ali, pesquisar e achar o que ele quer, né? Depois que a gente tem clareza de qual é o problema que a gente está resolvendo, a gente tem que ter clareza do que qual deles a gente vai resolver, porque, como eu disse, pode ser que no meio do caminho da pesquisa a gente encontre. Tenório, Opa, Tenório, deu uma pequena travada no teu áudio, falavas que no meio da pesquisa a gente pode, e aí travou, se voltou? puder Voltou? retomar aí. Sim, sim, Voltou? ok. Tá. No meio da pesquisa pode ser que você descubra várias dores adjacentes àquela, né, que você mirou para resolver, né? E aí é o trabalho que vem muito do negócio também, do business, interagir com o time para saber qual vai ser o foco primário, né? Qual é a dor principal que a gente vai resolver? Porque é muito tentador resolver várias dores, né? Mas se a gente não tiver um foco, a gente não acaba gerando valor entregue e percebido em todas as sprints que o time está trabalhando, né? Então, é muito importante nessa primeira fase de descoberta e definição do problema, o business está alinhado a isso, e as expectativas de todo mundo que está envolvido nesse processo estejam alinhados. Depois que a gente tem o problema definido, a gente está bem no meio ali do Double Diamond, a gente vai para a parte de ideias, né? Como a gente resolve esse problema? Aí o time tem que ser criativo e entender quais são as possibilidades técnicas. Aí eu volto para aquela tríade lá do começo, né? Quais são as possibilidades técnicas que a gente tem para desenvolver uma solução para esse negócio? Qual é a mais barata? Qual vai dar mais valor percebido? Como eu faço para ver se validar essa ideia com o menor custo possível, né? Que tecnologia vai me dar essa possibilidade? É claro, a gente tem protótipo para navegável para a gente poder fazer essas validações. Então, a gente, enquanto está prototipando e levando isso para os usuários, o time já está, de arquitetura, está discutindo qual é a stack que a gente vai seguir para criar essa solução. E pode ser também, gente, que a gente chegue lá na frente, depois de fazer isso, definir problema, ter ideias,
fazer o protótipo, levar para o usuário e descobrir que não dá fit, né? Isso é super normal, eu disse lá atrás também, a Movile errou 11 vezes antes de acertar uma, então acontece, e não é raro, né? Porque uma ideia é uma ideia até ela ser materializada e você realmente botar na mão do usuário lá e saber o que vai acontecer, né? Como ele vai entender aquilo. Então, eu trouxe esse slide aqui para mostrar para vocês como ele funciona no dia a dia, né? Como o Design Thinking atua no dia a dia do time. E eu esqueci de falar, mas eu falei um pouco, mas a parte da validação é essa mesmo, de pegar os protótipos, depois que a gente teve as ideias, materializou em protótipo, e levar na mão dos usuários para eles experimentarem a solução, né? Antes de ela ir para desenvolvimento de fato. Porque depois que começou o desenvolvimento, a torneira ali do investimento se abre e aí é difícil você parar, né? Vai parar na metade é complicado, né? Porque hoje você aloca um time, você contrata pessoas, né? E é muito mais valioso e muito mais barato você fazer todo esse processo antes de começar de fato o desenvolvimento do produto, né? Então isso é muito do nosso dia a dia aqui na HDN, tá? A gente usa muito protótipo para validar a solução. Aí para dar um pouquinho mais de profundidade de como funciona, né? O processo de Product Discovery no dia a dia, depois que o projeto já está rodando, né? Aí é muito de como a gente trabalha no avião durante o voo, né? O projeto já está rodando, e como esse processo de Discovery pode ajudar no dia a dia. Então aqui a visão estratégica vem do business, né? Tanto do cliente quanto o time de negócios da HDN, trazendo insights de como a gente pode melhorar esse produto e como esse produto pode ganhar mais valor, né? Aí o Discovery Team aqui não é um time só de design, é muito importante que no Discovery Team seja um time multidisciplinar, onde tem vários olhares diferentes sobre o que o business está propondo, né? E aí o Discovery Team que vai fazer essa validação junto com o usuário, para entender se aquilo que está sendo proposto realmente gera valor para ele, se existe uma oportunidade de acrescentar esse valor, né, palpável para ele. Se essa validação acontece, essa feature vai para backlog, né? Se não, ela é descartada. E aí a gente pode colocar num parking lot, né? E deixar ela guardada ali para depois que eu não tiver muito mais de valor percebido para entregar, eu vou olhar para essas coisas, né? Se ela for só uma confeitaria, né? Como a gente chama é só uma experiência que provavelmente vai brilhar o olho de uma base muito pequena, a gente não precisa simplesmente só descartar, podemos guardar ela ali e deixar ela de lado por um tempo para depois a gente trabalhar nela. Depois que ela foi para o backlog, é legal que o time, aqui já tem até os gráficos de agilidade, né, de Scrum ali, então depois que vai para a esteira de desenvolvimento, o time já tem clareza do que vai fazer, qual é o objetivo daquela feature que está sendo desenvolvida, e quando a gente consegue realmente entregar isso, o cliente já vai ter um valor percebido muito rápido, porque foi tudo validado, então a sensação de que o produto está melhorando é constante, né? Então, essa é a grande mágica de como o design e o Product Discovery funciona junto com a agilidade, né? E é muito importante, como eu disse no começo, que isso não fique encarregado apenas para o time de design, né? O time de design está ali para dar um suporte, para ajudar nessas validações, na parte de prototipação, para a gente ser bem assertivo no que a gente está construindo, né? Então, esse é o nosso dia a dia aqui na HDN, né? Isso faz parte do que a gente faz todos os dias. A gente tem, vou comentar alguns cases aqui, não posso falar exatamente qual é, porque é protegido por NDA, mas às vezes a gente começa um projeto, ele vai para um caminho, e durante esse caminho a gente encontra uma outra oportunidade de negócio dentro daquele projeto, dentro daquela companhia, que tem uma outra dor, que tem uma correlação com aquilo que a gente está fazendo, e a gente, cara, tem uma oportunidade aqui, vamos olhar para isso? Vamos. E o time vai lá, entende como resolver e agregar isso na ferramenta, e acaba que a ferramenta que nasceu para uma coisa vira outra. Isso é muito legal da tecnologia aberta e o formato que a gente trabalha aqui, que dá essa possibilidade da gente poder olhar para outros problemas que estão ali tangenciando o que a gente está fazendo. E hoje essa solução já está
Eu não vou falar exatamente qual é, mas ela está em 6 cervejarias aqui da Ambev no Brasil. E até dezembro deve ir para as 15 cervejarias que fabricam chopp. E já nos pediram para traduzi-la para espanhol, para a expansão de América Latina no ano que vem. E possivelmente vai para o global daqui a pouco, né? Então, é muito legal ver isso acontecer no dia a dia. Funciona, gente. Parece balela, mas funciona. É um processo que tem que ser seguido, ele pode ser ajustado, não é um negócio escrito na pedra. Cada projeto é um projeto, cada cliente é um cliente, cada realidade é diferente, a maturidade do cliente, às vezes, demora um pouquinho para entender o processo como um todo, o valor disso aqui, que tudo que eu estou falando para vocês, nem sempre é percebido na primeira interação, nas primeiras sprints, mas depois que o time começa a trazer uma visão mais clara do que o usuário realmente pensa sobre aquilo que a gente está fazendo, a gente desconstrói um muro, né? Eu sempre falo que o muro cai e aí as pessoas começam a querer mais daquilo, começam a querer entender mais como isso funciona, e aí acho que se apaixona um pouco pelo design, né? E acho que é muito por isso que o boom do mercado nessa parte de user experience está acontecendo, porque depois que você entende como funciona e tem contato com isso, dificilmente você não vai ver o valor que ela gera no seu negócio ou dentro do que a gente está se propondo em transformar digitalmente, né? A gente está aqui para digitalizar processos, basicamente, né? Tirar alguma coisa que está numa planilha e gerar um software, uma solução, ou criar um produto que vai para a mão do usuário final, né? A gente tem projetos assim, nesse sentido também, que aí são um pouco mais desafiadores, porque quando você está pensando em um produto inovador, você não tem muita referência para falar para o usuário no sentido de... É claro que se eu mostrar um produto inovador para o usuário, ele vai falar, porra, eu gostei disso, né? Eu quero isso. Mas na hora que você implementa, ele só gostou daquilo, achou bonito, mas de fato não atende uma dor, né? Então, é um caminho muito mais desafiador quando você vai para um B2C, né? Que você vai levar um produto realmente inovador na ponta. Então, o foco da clareza do que você está fazendo é muito importante, como eu disse lá no começo, mas tem que ficar muito ciente que é capaz que a gente erre, né? O erro é sempre uma constante que a gente está, como time de design, tentando minimizar. E é por isso que as validações e as pesquisas são tão importantes no processo. Tá? Era basicamente esse o conteúdo que eu queria trazer para vocês, fazer essa provocação. Podemos falar mais um pouco aqui, mas eu queria saber se vocês têm alguma dúvida específica, senão a gente pode comentar mais alguns cases aqui. E aí é com vocês. Não sei se querem bater um papo, Junemir, Edson. Oi, Acompanhando. Vai lá, Julimiro. Estou acompanhando aqui, por hora não temos perguntas ainda do pessoal, mas por favor, aproveitem esse espaço aí para a gente deixar algumas perguntas e dúvidas aí para o Marcelo. Olha só, Tenório, a gente tem uma... vou usar a nossa experiência aqui na empresa, né, para tentar chegar até o ponto que vocês estão. Vocês estão muito mais à frente do que nós aqui, um pouco em função da minha formação, né? A gente tem, a minha empresa tem 26, 27 anos, né? E a gente vem do mundo onde a gente sempre era propositivo. Nós desenvolvíamos a solução, né? Era folha de pagamento, era sistema lá, e entregava para o mercado e dizia para o mercado, você tem que usar. Essa é a tela, você tem que usar. Então, a gente vem desse mundo. Quando a gente começou a ser apresentado para o UX e o X ali, realmente para nós fica bem diferente daquela maneira que a gente aprendeu. Sem sombra de dúvida, a medição de valor ela é fundamental para qualquer produto, para qualquer solução que você tenha que oferecer. E hoje, realmente, que nem você fala, essa questão de consumidor final, o que eu aposto que a grande maioria dos unicórnios que vão existir no planeta são para consumidores finais, que entendem a necessidade, que resolvem o problema, né? Que resolvem o problema.
E aí, uma das perguntas que eu queria fazer para ti agora, Tenório, é assim: a HDN é uma empresa relativamente nova, né? Vocês começaram esse modelo desde o início, ou lá no início vocês tinham, ou quando você chegou, Tenório, vamos lá, que eu acho que você chegou depois que a HDN já existia, né? Isso. Sim. Então, a partir do ponto que você chegou, Tenório, já era assim, claro que isso evolui sempre, mas já tinha-se essa ideia de já implantar, a partir do primeiro projeto, já essa metodologia toda, esse contexto todo? Já existia. O antigo head de design da HDN já aplicava essas dinâmicas, né? Claro, tem muito dedo meu e tem muita coisa nova que a gente acaba acrescentando, mas sempre existiu essa preocupação, porque a gente sempre acreditou que esse era o melhor caminho, até pelas experiências dos sócios também, né, do time da HDN, como a vivência de mercado, né, todos eles já trabalharam em empresas muito parecidas com a minha. Eu até tive a felicidade de trabalhar com o André na época da Móvel por um tempo, então a gente já tinha se esbarrado, a gente já se conhecia. Então, acho que quando você está em contato, né, com isso e você vê realmente acontecer e como realmente isso funciona, né, e não é balela, você não vai falar eu não vou seguir um caminho diferente desse, né? E tem muitos cases de sucesso que você pode olhar e aprender com eles, né? Hoje a internet facilita muito para isso também, né? Você conseguir olhar o que as pessoas estão fazendo e como elas estão fazendo, né? E aí hoje é fácil de você se questionar o porquê que aquela empresa ou aquele produto tomou aquela decisão de ir para aquele caminho. É mais fácil de aprender com os outros hoje em dia, né? A internet, graças a Deus, abriu essa oportunidade para a gente, né? Mas esse drive sempre existiu, e a gente está todo dia aprimorando, né? A gente aprende muito com os nossos clientes, Juliemir, porque como você mesmo disse, né? Os nossos clientes às vezes eles não têm uma maturidade para entender tudo isso aqui que a gente está mostrando para vocês hoje. E aí você trabalhar com a ansiedade dele, porque ele já está num ponto onde ele geralmente é uma empresa muito grande, consolidada, que fatura ali milhões, bilhões, né? E ele chegou até ali sem isso, né? Ele chegou e se consolidou sem precisar disso aqui que eu tô falando, né? E você quebrar esse estigma de, cara, você precisa olhar para isso aqui, né? Você precisa se preocupar com isso. Esse é mais o papel de uma transformação digital, eu acho, sabe? Muito mais do que a técnica, muito mais do que isso. Eu uso para o time, eu sempre falo que é um mito da caverna, né? A gente tem que ser a galera que vai sair da caverna e depois vai buscar esses caras para sair e falar, olha, o mundo lá fora é muito mais legal que o daqui de dentro, né? Mas é nosso papel como empresas de transformação digital ajudar nossos clientes a sair do fundo da caverna para olhar para um mundo mais colorido, né? E mais humano, né? Porque é mais humano. Aí você não está propondo solução, você está criando uma solução que de fato é uma solução que o usuário quer, né? Legal. Uma das experiências que a gente teve também na hora de design thinking, né, que é a questão da pesquisa, né? Que nem você falou na apresentação, né? Você apresentar um produto inovador, a pessoa sempre vai achar legal, maravilhoso, porque faz parte do ser humano encorajar outra pessoa, né? Então, tu encoraja outra pessoa. Mesmo que aquilo não sirva para você, você acaba encorajando para a pessoa seguir adiante, porque é o trabalho da pessoa e tal. Eu vi que também vocês fazem pesquisa, né? Alguns projetos que a gente fez, eles naufragaram porque a nossa pesquisa foi ruim, nossa pesquisa foi tendenciosa. Tem alguma dica assim sobre como conduzir uma pesquisa realmente sobre inovação, sobre um produto? A gente conhece a gente conhece a dor, a gente quer validar a dor, né? Nesse momento ali que se faz essa pesquisa. Tem alguma dica aí para nós nessa hora da pesquisa aí? Acho que assim, o maior cuidado que você tem que ter é selecionar os usuários corretos, né? Ter várias visões diferentes de pessoas diferentes sobre aquele contexto, né? Pensar muito na pesquisa e nas perguntas que vão ser feitas, né? Porque às vezes você faz uma pergunta enviesada
que ela vai responder aquilo que você quer, né? Então, assim, é muito, muito importante você gastar uma energia muito grande na concepção do formulário de pesquisa, porque a pesquisa tem que te dar respostas, né? E não esperar a resposta. Não é as perguntas retóricas, né? Porque muitas vezes, e é difícil, tá? Não é fácil não, Junimir, você fazer uma pesquisa que não, na resposta não já vem enviesada, sabe? Então tem que ter muito carinho ali na hora de conceber o formulário e ter a clareza do que precisa ser validado naquele processo, naquela etapa do produto, né? Validar a ideia, saber se o usuário, como ele entende aquilo. É por isso que é importante você fazer isso em várias etapas e criar um ambiente seguro, né? Eu sempre falo isso. O cara que está interagindo com a sua pesquisa, ele tem que se sentir seguro e ele tem que estar isolado do mundo. Porque, por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa numa sala, vamos lá, e tá o diretor da pessoa dentro daquela sala, dificilmente as respostas dele vão ser genuínas, né? Por perfil humano, né? É normal a pessoa talvez não falar a verdade porque o diretor tá ali e ele tem que falar mal sobre aquilo ou criticar aquilo, porque a ideia foi do diretor, entende? Então é muito complicado, tem que se criar esse ambiente seguro, tem que ser geralmente one-to-one, né? Para que a pessoa também sinta confiança. Então a gente também geralmente faz umas mecânicas de quebra-gelo, né? Para tirar um pouco aquele ambiente parecendo hostil, né? Tipo, então tem que ser uma pesquisa saudável, tem que estar para você ser produtivo naquilo que você está querendo colher ali. Legal, muito bom, Renato. Eu não sei se tem perguntas. Eles. Eu vi que tem umas mensagens no chat aqui. Sim, até o João Amorim reforça essa tese, né, que talvez a questão da empatia seja importante, né, nessa parte aí de tentar descobrir, né, de poder receber as críticas necessárias sem que isso também afete, né. Teve uma pergunta aí de um estudante que ele está atualmente ADS, né, associado aqui da FTEC, né, mas fez por 2 anos design na UX, né. Então, ele pergunta se ele queria saber como é que é entrar no mundo do design, o UI, o UX, e como foi esse crescimento na área, como começou, ele se interessou por isso não faz muito tempo, e queria entender um pouco melhor de como é se aplicar nessa área, como é trabalhar nessa área, né? As oportunidades. Olha, o mercado está bem aquecido, né? Ele está aquecido, mas tem um problema muito sério, porque a demanda está muito alta, né? E eu tento ter júnior sempre no time para, né, para ajudar a colocar mais gente nisso, né? Mas tem projetos que são muito desafiadores e que exigem um nível de entrega muito alto. Então, acho que a maior parte das clientes e pelas conversas que eu tenho com outros líderes de design, né, é a mesma, a dor de todo mundo é a mesma. A necessidade é muito alta, o nível de exigência é muito alto. Porque as empresas que são maduras o suficiente para entender esse processo de design e entenderem o valor, eles querem para agora, para amanhã, né? E a gente tem que conseguir fazer com que tenha tempo para formar essas pessoas, né? Porque é muito novo, né? Eu tive a sorte de trabalhar com isso desde o começo da minha carreira, mas eu acho que eu sou uma exceção, né? Eu tive muita sorte de estar nesse meio. Então, para mim, isso tudo é muito natural, aconteceu de uma maneira muito natural. Mas hoje eu vejo, tem gente no meu time, tem uma menina que eu contratei agora, e ela é formada em design, só que ela desistiu de design, ela foi fazer maquiagem de cinema, né? Foi para fora estudar maquiagem para cinema. E eu trouxe ela para o time porque eu vou muito mais em soft skills, tá, gente? Do que na habilidade de software em si. As pessoas que estão mais na pegada de fazer, aprender e fazer acontecer ali, me encantam muito mais do que uma pessoa muito boa tecnicamente, sabe? Porque, como eu disse, né? Os clientes não são maduros o suficiente. Então, se eu trago um cara muito bom tecnicamente e eu coloco ele num cenário onde o cliente não é maduro, eu tenho um problema. Porque ele não vai conseguir aplicar nada do que ele sabe, né? Que aí ele vai se frustrar.
E aí ele vai vir para mim e vai ficar me gerando um problema, né? Então eu prefiro formar pessoas, né? Eu dificilmente eu tenho seniors no time, mais para ajudar na estratégia de como a gente vai aplicar aquilo, do que de fato estar ali no dia a dia com o cliente, tá? Mas essa é a visão do Tenório, tá? É a do Marcelo, né? Se você for falar com líderes de design aí de outras empresas, cada um vai fazer de um jeito, cara. Não tem fórmula mágica para isso. Eu acredito que eu até estou tendo um certo sucesso em fazer assim, né? Estou compartilhando isso com vocês, mas para mim é muito a maturidade, cara. A maturidade do cliente é o que manda o jogo que a gente vai jogar. Acho que tem uma outra pergunta que eu vi aqui, acho que é do Ademar. Poderia dar algum exemplo da dificuldade de implementar essa metodologia nas empresas tradicionais e fechadas? Cara, uma coisa que eu aprendi e que isso eu posso te dizer com certeza, assim, faz um case. Por menor que seja, e documenta e mostra. Você pega alguma coisa e fala, me deixa fazer isso aqui do jeito que eu quero e faz um case, cara. Quando você fizer o case e ele vê o valor que você gerou usando essas metodologias, ele vai parar de duvidar de você. E aí ele vai querer que você faça isso com todos os projetos que tiver dentro da área, dentro da companhia, dentro do setor. A dica é, põe a mão na massa, cara, seja corajoso, compra essa briga e vai para cima, porque enquanto ele não vê, né, o seu superior ou o diretor ou quem quer que seja dentro da companhia, não vê isso palpável, dificilmente ele vai acreditar no processo todo que eu estou falando aqui para vocês, tá? Então a dica é, cara, faz um case. E falando em cases, poderias, assim, se te recorda de alguns, assim, de produtos, sei lá, que até que eram bons, mas que por falta de um design mais adequado, que prejudicaram sua usabilidade, acabaram caindo em desuso ou dificuldade de implementação, ou mesmo cases da própria empresa, né, que vocês receberam algumas demandas e a partir das análises do próprio design das equipes encontraram novas soluções, como tu até mesmo citaste antes que isso eventualmente acontece, né? Tem alguns cases que tu possa compartilhar conosco até para exemplificar que como isso acontece no dia a dia, porque eu acho que isso é mais comum do que a gente até imagina, né? Porque nós somos usuários finais, às vezes a gente usa determinada, sei lá, um aplicativo, ou sites, ou um produto, enfim, digital, e por que esse e não aquele, né? Então, às vezes, o fato de ele ser melhor desenhado, às vezes, né, que facilita a usabilidade, enfim, né, que como isso ajuda, né, na questão do produto ter sucesso. Né? Acho que você falou um ponto interessante, Edson, que o design, ele ajuda a mascarar problemas de usabilidade, sabe? Quando você tem uma interface bonita, geralmente, se ela não tem um UX bem refinado, você acaba usando, porque a interface é bonita, é legal, então você enfrenta essas fricções que tem por não ter sido validado, sabe? Então, o design bonito ajuda, né? Mas ele ajuda até certo ponto, né? Isso pode te gerar um problema muito grande lá na frente, né? Quando o teu produto escalar. Mas ele ajuda, né? Não vou ser hipócrita aqui e falar para você que não ajuda. Alguns exemplos de produtos que vieram aqui, a gente validou e... Cara, que deu errado, acho difícil te dar um exemplo, cara, porque quando ele começa a dar errado, a gente pivota para outro. A gente entende que aquela direção não funciona e muda ele de direção, né? Que a gente realmente fez e parou e não deu certo, pelo menos no meu período aqui de um ano e pouco na HDN, eu não tenho, tá? Mas o que eu posso te dizer é que eu já tive várias reuniões. Só um minuto. Eu já tive várias reuniões que a gente chama aqui de cocriação, que é quando o comercial traz uma oportunidade ou uma dor de algum cliente ou um possível parceiro nosso. E ali é um momento onde o Marcelo é meio que o advogado do diabo, né? Eu vou ali para fazer perguntas que ninguém quer fazer.
E às vezes o cara sai da reunião sem ter respostas e aí ele nem volta para conversar com a gente porque ele não sabe responder as perguntas que a gente fez, né? E ele entende o valor de se questionar. Ali ele fala, esses caras não estão brincando com o meu dinheiro, né? A gente não está aqui para pegar e falar que abaixar a cabeça e falar, vou fazer. Não é nosso papel. Nosso papel é ajudar a resolver o problema que ele está. Agora, para a gente começar, a gente precisa ter clareza, que é tudo aquilo que eu falei lá no começo. Clareza do que precisa ser feito, né? Já chegaram redes sociais para a gente fazer, já chegaram portais de streaming para a gente fazer, com altos investimentos, mas o que adianta eu desenvolver a solução, o cara colocar, e depois de um ano desenvolvendo a solução, ele investir em mídia e o projeto flopar, capotar. Aí ele vai vir para mim e vai falar, porra, você não me avisou que isso ia acontecer, né? Você não me avisou que tinha esse risco, você não me alertou sobre esses problemas aqui, né? E aí como é que fica a nossa imagem como empresa, como o Marcelo, como, enfim, como qualquer pessoa que está envolvida nesse processo, né? Porque criar soluções digitais não é barato, né? Tá longe de ser barato. Ainda mais com esse mercado aquecido como tá. Então, acho que é importante ter esse cuidado, esse carinho na hora de colocar um projeto para dentro, entender se faz sentido, né? Entender se a gente realmente consegue resolver aquele problema e ser transparente, né? Durante todo o processo. Se a gente identificar no meio do caminho que, olha, tem um risco de dar errado aqui, a gente tem que ser o primeiro a levantar a bandeira e falar, opa, olha só, para cá esse caminho é obscuro, né? E acontece, né? Acontece muito. A gente começa um projeto, aí muda a diretoria dentro do cliente, aí o cara que assumiu, ele tem uma outra mentalidade, aí ele pede para mudar, e a gente, como empresa, sempre deixa muito transparente, né? Olha, esse caminho é arriscado, tem esses riscos envolvidos aqui, mas eu sou seu parceiro, vou tentar minimizar, mas você precisa me ajudar, né? Eu consigo ir até um ponto, né? Dali para frente eu não consigo ir, né? Sim, aí o risco tem que ser assumido de maneira ou compartilhada, ou enfim, ou pelo lado do cliente que está pedindo para mudar a estratégia. Porque a gente definiu uma estratégia lá no começo e ela mudou no meio do caminho, né? Perfeito. Muito bem, minha gente. Mais alguma Não sei se tem mais pergunta? pergunta. Vamos ver, só parabenizando pela palestra. É isso aí, minha gente. É realmente bem bacana mesmo, Marcelo. Com Gente, certeza. eu tô super à disposição aí, eu tenho até um slide com meus contatos aqui. Fiquem à vontade de me chamar, me acionar, tem meu LinkedIn aí, meu e-mail da HDN. Adoro falar sobre isso aqui que a gente está falando hoje. Muita gente me chama no LinkedIn para trocar uma ideia, para perguntar, para tirar dúvida, para me mostrar. Tem muita gente em UX entrando que me chama, pô, você consegue olhar um projeto meu e tal, se você avaliar? Cara, eu olho, tá? Eu só, às vezes, não respondo no momento porque tá corrido, mas sempre faço questão de responder e ajudar aí o pessoal, porque acho que faz parte do meu objetivo também como pessoa e profissional disseminar esse conhecimento e ajudar essa galera que está querendo entrar para esse mundo. Então, fiquem muito à vontade de me chamar, tá, gente? Estou super à disposição. Perfeito. Alguma consideração geral, final, Joremir? Não, só agradecer mais uma vez, né, a disponibilidade, Tenório, nós também aqui, cara, a gente está sempre à disposição de vocês, se precisar de alguma coisa aí, quiserem conversar, espaço, né, se quiserem convidar alguém para podcast, né, para ajudar vocês na distribuição de conteúdo, cara, também a gente está super à disposição de vocês aí também. Mais uma vez, muito obrigado mesmo pela disponibilidade, Tenório. É isso, eu de novo agradeço o espaço. Eu gosto muito, então não vou ser repetitivo. Espero que todo mundo tenha gostado, que tenha sido produtivo para todo mundo e eu tenha conseguido acrescentar alguma coisa legal para vocês aí nessa manhã de sexta-feira, na sexta-feira 13, né, Edson? E o medo, né? Não, legal. Foi
realmente foi muito bom. A gente está vendo aqui alguns comentários aí de bom humor, Legal. enfim, de agradecimento aí pelo compartilhamento dos teus conhecimentos. Lembro que esse vídeo ele fica gravado também, nós vamos deixar ele à disposição ali no nosso site do Trinopolo também, e obviamente aqui no YouTube, perdão, no Facebook ele também fica disponível. Então, se quiserem compartilhar aí esse conhecimento aí com colegas das empresas, é importante a gente rever algumas metodologias colocadas aqui, então é importante a gente rever de tempos em tempos, justamente nesse momento de implementação, né? Então, reforço o agradecimento então, a todos aqui pela participação nessa manhã, quem nos acompanhou pelo Zoom, pelo Facebook, pela Bitcoin TV, muito obrigado pela audiência aqui. Marcelo, muito obrigado de coração pela tua disponibilidade, e a gente sabe o quanto tu é aberto a essas questões, então se alguém quiser conversar contigo, além dos contatos que já colocaste, a gente também tem aqui alguma mediação que precisa ser feita, pode nos contatar ali no Trinopolo, que a gente faz o link aí com o Marcelo, com o pessoal da HDN, a gente está à disposição para isso, né? E por último, para finalizar, eu gostaria de fazer novamente um convite, pessoal, nós estaremos iniciando aí a divulgação, provavelmente semana que vem, das atividades, palestras, enfim, do Innovation Day. Então, já reservem aí na agenda de vocês, no dia 23 de setembro será o Innovation Day, mas quem se inscrever no Innovation Day, como ele é organizado numa plataforma compartilhada com o evento da HDI, poderão, nos dias 23 e 24, consumir todos os conteúdos, todas as trilhas que estarão sendo oferecidas nessa plataforma. Os mesmos moldes do ano passado, será virtual, a pessoa cria seu avatar e vai passeando, mas com toda possibilidade de interação, tanto por chat, ligação e visitação de expositores, né? E, obviamente, consumir o conteúdo das palestras, né? Então, reforço aí o convite, reserve aí na agenda. Em breve a gente estará divulgando aí para a venda dos ingressos. Então. Pessoal, um ótimo final de semana a todos. Obrigado pela participação e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado, gente. Até mais.